planejamento inicial, que particularmente, pessoal, dia 14 de abril, nós estamos falando, tem aí o resto dessa semana, tem a semana que vem inteira, e passa a ser na terça-feira, ou seja, não é nem terça da semana que vem, é na outra terça, estamos falando de 15 dias, né? Então, por enquanto, a gente vai manter essa data do dia 14, na semana que vem a gente avalia aí, dependendo do andamento dos trabalhos, se vai haver a necessidade ou não de prorrogar um pouco essa data. Lembrando, né, que essa data de 24/3 aqui, dessa entrega que vocês fizeram preliminar, foi necessário porque nós tivemos, né, uma semana que nós não tivemos a aula por causa da suspensão, né? Se a gente tivesse tido aula normalmente, eu acredito que nem precisaria ter postergado aí uma semana essa data do dia 23, do dia 24, tá? Então, nós estamos exatamente aqui, fase 2, diagnóstico, o grupo precisa desenvolver o Ishikawa, desenvolver os 5 porquês, pegar esses 2 diagramas e colocar lá no documento do A3, no tópico 4, que é justamente a análise das causas do problema que vocês estão trabalhando. E aí, obviamente, né, fazerem os ajustes, tanto aqui dos 3 tópicos do A3, né, que vocês já entregaram preliminarmente, do CIPOC e do mapeamento de fluxo de valor, né? Então, são as 2 atividades aí pelas quais os grupos têm que ir trabalhando, ok? E aí, como eu disse, é importante que o grupo, né, se for tendo dúvidas, apesar que a gente tem aulas de segunda e terça, né, são 2 dias, a gente já vai, né, começar a deixar um tempinho agora para alguma dúvida que os grupos possam ter, mas, no geral, os grupos precisam se organizar, como eu disse ontem, para conseguir desenvolver essas 2 ferramentas, né? E aí, então, mesmo a gente tendo aquela semana que a gente não teve a aula, eu acredito que a gente consiga recuperar esse tempo, tá? Até porque, como a gente viu ali pelo nosso cronograma inicial, né, que foi apresentado lá no começo do semestre, a próxima entrega só é 14/4, ou seja, daqui 15 dias, né? Então, a princípio, é um tempo que daria para os grupos ajustarem essa entrega preliminar e fazerem o Ishikawa e os 5 porquês para anexar no A3 e fazer essa entrega referente à fase 2, tá? Inclusive, pessoal, para simplificar aqui o nosso fluxo de trabalho, né, tanto o meu quanto de vocês, a gente já pode deixar combinado que esta entrega definitiva, vocês fizeram uma entrega preliminar ontem, a definitiva, ela pode ser junto com esta entrega da fase 2 aqui do diagnóstico, né? Porque, afinal de contas, vocês vão trabalhar em cima do mesmo documento, né? Então, não tem necessidade de fazerem a entrega definitiva dessa fase 1 e depois, logo em seguida, fazer a entrega da fase 2. A gente pode convergir isso para uma mesma data, que é a data aqui da fase 2 de diagnóstico, tá? Lembrando que, conforme vocês mandam esse documento principal que a gente está utilizando, eu consigo analisar o todo, né, do projeto de vocês, né? Todas as ferramentas estão lá dentro, todos os conteúdos. Então, é um documento que ele é incremental. A cada semana, né, ou a cada entrega que vocês fizerem, não necessariamente a toda semana, né, mas a cada entrega, a gente sempre avalia o todo, né? Porque isso é importante também. Se a gente avaliasse apenas a entrega, né, referida de determinada data, sem olhar para o que já foi, né, para o que já aconteceu, pode ocorrer algum tipo de divergência. Então, é sempre importante estar olhando para o todo, né? Não só da parte aqui, da minha parte, né, que estou orientando vocês, mas também do próprio grupo, né? É sempre importante, mesmo conforme a gente for avançando com as ferramentas e com as entregas, sempre o grupo dá uma olhada, né, uma breve leitura aí do que já foi feito até então, né? Isso ajuda a manter essas informações a respeito do próprio projeto mais vigentes, aí, mais latentes com o grupo,
ok? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta, não, só ok, tá, beleza. Então é isso, pessoal. Se algum grupo, né, ou se alguém tiver dúvidas referente a essas duas ferramentas que a gente apresentou ontem, né, o Ishikawa ou os 5 porquês, ou mesmo sobre alguma observação, né, que eu tenha colocado nessas entregas que os grupos fizeram ontem, a gente poderia aqui rapidamente, né, que nem eu fiz na semana retrasada, ou na semana passada, acho que foi, alguém do grupo aí habilita o microfone, faz a pergunta ou tira a dúvida, a gente consegue ir interagindo com os grupos, tá? E aí não tem problema os demais grupos, né, ouvirem ou se interagirem a respeito dos comentários, porque às vezes a dúvida de um grupo pode ser de outro, isso ajuda também nessa construção que está sendo feita, ok? Se a princípio ninguém tiver alguma dúvida, a gente pode dar continuidade aqui falando um pouquinho dos nossos próximos passos, né? Não é querendo dar nenhum tipo de spoiler, mas é sempre bom a gente, na questão do planejamento do projeto, né, que é representado aqui por essas fases, né, e que vai ser trabalhado aqui com o A3, é sempre bom a gente ver o que nós já passamos, aonde nós estamos e o que nós vamos ver em seguida, né, as próximas etapas mais próximas aí, ok? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou comentando então, já que ninguém perguntou nada, mas se tiver alguma pergunta, mandem aí no chat, a gente vai interagindo, tá? Vou voltar aqui no nosso cronograma. Então, como eu disse, nós estamos, os grupos, né, estão exatamente aqui iniciando essa fase 2 de diagnóstico, né, e revisando, obviamente, o conteúdo da fase 1 e o planejamento até então do A3, ok? Então, como eu disse, temos 15 dias para que vocês façam todo esse refinamento e complementem aí as ferramentas da fase 2, né, então um tempo aí, a princípio, dentro do nosso planejamento, e a partir desse ponto, pessoal, que vocês fizerem essa entrega do dia 14, que eu também vou considerar, na verdade eu vou considerar o seguinte no dia 14, né, a entrega preliminar da fase 2 e a entrega definitiva da fase 1. Afinal de contas, a entrega preliminar da fase 1 foi ontem, né? E aí a gente segue sempre nessa lógica, né? Para justamente a gente conseguir olhar o conteúdo que os grupos estão desenvolvendo, poder orientar, poder tirar dúvida antes da entrega definitiva, tá? Que é a mesma dinâmica que a gente faria se estivéssemos presencialmente na sala, tá? Eu já comentei isso anteriormente. Acho que é uma dinâmica que funciona bem aí, pelo que a gente vem trabalhando aí, inclusive em semestres anteriores, ok? Só lembrando, então, pessoal, com essa entrega do dia 14, nós vamos conseguir, nos grupos, concluir 50% da nossa ferramenta de planejamento, que é o A3, né? Vamos só abrir aqui aquela figura que eu mostrei exemplificando o A3 para vocês, lá em sala, só para ficar mais fácil aqui o que eu estou comentando. Então, o que acontece? Quando a gente apresentou o A3 para vocês, né, nós comentamos que ele é dividido em duas áreas bem distintas, né, o lado esquerdo e o lado direito. Então, com essa entrega que vai ocorrer em abril, o grupo, né, os grupos vão estar entregando o tópico, além do tópico 1, 2 e 3 revisados, né, seria a entrega definitiva, vão estar fazendo a entrega preliminar do tópico 4, né, que é a análise. Então, deixa eu voltar lá. Então, nós vamos chegar em meados de abril, né, metade de abril praticamente, com 50% aqui do nosso A3 concluído, né. E aí é uma etapa extremamente importante, porque vocês vão ter passado justamente pelas etapas, né, de contextualização do problema, aprofundamento do problema, definição de objetivos e identificação das causas, né.
Então, aí eu costumo dizer, a gente passa a régua e a gente chega no ponto de identificar as causas do problema, né? É como se a gente estivesse no médico e o médico, depois de ter feito vários exames, você vai no médico, o médico pede um monte de exames, você faz o exame e volta no médico. Então, é como se a gente tivesse, nessa próxima entrega lá de 14 de abril, é como se a gente estivesse voltando no médico, vamos dizer, com os nossos exames, e o médico daria o diagnóstico. Olha, você não tem, né, determinada, ou descobrir aqui a causa do que você está, né, desses sintomas que você está apresentando, o que que é. E aí, o que que o médico geralmente faz a partir do diagnóstico? Vai propor um tratamento. E é justamente essa lógica que a gente vai fazer a partir, que vocês vão começar a construir a partir dessa entrega de 14 de abril. Vocês vão começar a construir e discutir as possíveis ações que vão ser sugeridas para a empresa implementar. E aí vale a pena reforçar, pessoal, o seguinte, quando eu falo ações sugeridas, vocês devem se lembrar que lá no comecinho do nosso semestre letivo, eu comentei o seguinte, bom, os grupos vão trazer um problema real da empresa onde alguém está trabalhando, e na hora de apresentar essas sugestões para a empresa, né, esse projeto como um todo, na verdade eu comentei que temos a intenção de fazer uma devolutiva para essas empresas, né, justamente para mostrar para elas, né, todo o trabalho, toda a pesquisa, toda a aplicação de ferramentas que os grupos fizeram. Então, quando chegar no momento certo do nosso projeto, eu vou orientá-los em como fazer essa devolutiva para a empresa. E aí é nesse ponto que a empresa vai olhar e vai dizer, pô, que bacana, a gente não pensou aqui que a gente poderia talvez fazer essas ações, né? Mas a gente não pode, né? Os grupos não podem obrigar a empresa a aplicar essas ações, né? Mas a gente vai, como eu disse, orientá-los a fazer essa devolutiva para a empresa, né, mostrar todo esse contexto do projeto para eles, e vamos torcer para que, se alguma das empresas, né, conseguirem olharem para isso tudo, né, que está sendo desenvolvido, e falar, pô, eu acho interessante, eu acho que vamos pensar em aplicar alguma coisa assim, né, aí seria muito bacana, né, esse retorno, né, esse feedback por parte da empresa, ela aplicando ou não as sugestões que vão sair, esse feedback dela é extremamente importante. Então, quando chegar no momento certo aí do nosso projeto, né, na etapa correta, a gente vai orientar em como os grupos vão apresentar essa devolutiva e como, de alguma forma, vão fazer, vão captar, né, esse feedback por parte das empresas, né. E isso, obviamente, acaba contribuindo aí com o desenvolvimento que vocês estão tendo aí no projeto como um todo. Tá? Então, isso é muito bacana, independente se a empresa resolver aplicar ou não as sugestões, a apresentação do projeto para a empresa e um feedback deles, né, ouvir o que eles acham, isso aí, só isso já é extremamente rico aí para a construção que a gente está fazendo. E se alguém quiser implementar, melhor, né? Aí eu até brinco, né? É uma oportunidade, talvez, de vocês mostrarem, né, mais resultado ainda do que vocês possam estar gerando lá na empresa, e isso pode gerar algumas oportunidades, né? Por que não dentro da empresa para vocês, né? Isso é muito bacana. E aí, só aproveitando que a gente tocou nesse ponto, eu vou abrir um parênteses aqui, aí não está previsto aqui no nosso projeto, mas eu vou deixar aqui aberto para que os grupos pensem, e também, quando chegar mais lá para o final do semestre do projeto, eu avalio se os grupos têm interesse ou não, que é o seguinte, eu acho que eu até perguntei isso também para a turma numa aula anterior lá na instituição, que é o seguinte, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, né, no projeto, em aplicar ferramentas de gestão para identificação e resolução de problemas, aliado, né, ou somado
com o fato de vocês estarem fazendo toda essa aplicação em uma situação real de uma empresa, isso aí é um material extremamente valioso, né, para se elaborar um artigo científico, tá? Então, fica aqui já como sugestão, não como obrigatoriedade para os grupos, tá? Quem sabe aí para o ano que vem, para a turma que vem, a gente inclua isso como parte do projeto, mas para esse ano não está incluso, tá? Fica só como sugestão. Se o grupo, se os grupos, né, ou algum grupo, tiver interesse em pegar toda essa experiência, todo esse volume de informação que teve ao longo do projeto, né, essa aplicação de ferramentas, esse case prático, e estruturar um artigo, a gente separa ali, um pouco mais para frente no semestre, uma ou duas aulas ali para a gente orientar esses grupos até então em como fazer isso, né? E aí vocês têm, né, algumas possibilidades de submissão desse artigo, caso optem em fazer. Duas opções bem próximas de vocês são o INPEX, né, que é o evento científico que acontece no segundo semestre, no Unitoledo, que, por coincidência, né, é organizado pela coordenação de pesquisa, a qual eu faço parte, e as revistas científicas, tá? Existe uma revista específica voltada para a área de gestão, onde já tivemos publicação de artigos de alunos, né, e professores nesse processo como um todo. Então, são duas possibilidades que estão bem próximas de vocês. Mas também nada exime de vocês, dentro do interesse, tentarem mandar para alguma revista científica ou algum congresso externo à instituição. Aí também a gente pode identificar qual congresso ou qual revista seria ideal e fazer esse auxílio aí junto com os grupos, ok? Então, fica aqui a sugestão, né? Talvez alguns de vocês já tenham tido alguma experiência em relação à escrita científica ou não, mas independente disso, é uma possibilidade. E vale a pena reforçar, pessoal, o seguinte, essa questão da pesquisa científica, né, a escrita de um trabalho científico, já há muito tempo, eu costumo dizer que já há muito tempo não é exclusividade daquela pessoa que quer seguir a carreira de pesquisador na sua área, ou quer ser professor, né? Lógico que tem algumas profissões onde a pesquisa e a publicação científica são parte do dia a dia, né? Uma delas é a carreira docente, né? Principalmente do ensino superior. Mas para quem não tem esse interesse, eu não tenho interesse em dar aula, eu não tenho interesse em ser um pesquisador, eu quero atuar no mercado de trabalho, numa grande empresa, abrir minha empresa, enfim. Mesmo que vocês não tenham, né, essa pretensão de pesquisador, da carreira docente, já há muito tempo a pesquisa científica se mostra importante no mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. Às vezes vocês estão se deparando com uma problemática dentro de uma área, né, qualquer organizacional aí da empresa, então, sei lá, eu trabalho na área financeira, outro trabalha na área comercial, outro na área produtiva, enfim. Dependente da área que você trabalha dentro da empresa, você vai se deparar com, né, inúmeras situações ali, problemas no dia a dia, né, que inclusive é o que nós estamos exercitando aqui nesse projeto desse semestre, né, exercitando um pouco mais. Vocês já tiveram aí experiências no semestre passado. E às vezes você pode se recorrer, né, a uma pesquisa científica, né, deixa eu pesquisar aqui, né, alguns artigos mais recentes para ver se alguém está pesquisando ou trabalhando alguma coisa, né, alguma possível solução dentro dessa área, dessa problemática que eu estou enfrentando aqui na empresa. E muitas vezes você acaba encontrando alguma solução ou auxiliando a te encontrar alguma solução nesse sentido, tá? Então, só vale, já que a gente abordou essa sugestão de vocês, quem tiver interesse, né, em fazer isso, a gente orienta, né, um pouco mais aí para frente no semestre, mas para deixar claro que, né, isso acaba contribuindo para a vida profissional de vocês,
né? Inclusive, né, se vocês forem participar, por exemplo, de um processo seletivo, e o avaliador lá olhar seu currículo e falar, pô, essa pessoa já teve até publicação científica aqui, né? Então, sempre contribui, né? Nunca é demais. Então, já há muito tempo não é exclusivo, né, do pesquisador, do docente, essa questão da pesquisa e publicação científica. Quem está ali, né, no mercado de trabalho, também é muito importante ficar atento a isso, ok? Bom, abrindo esse parênteses, então, da questão da pesquisa e publicação científica, eu vou comentar um pouquinho aqui do que nós vamos começar a trabalhar, né, nesta fase 3, que é a elaboração e validação das propostas, que é justamente, né, se a gente voltar aqui para o nosso A3, o lado direito aqui da ferramenta, né, as contramedidas, plano de ação e os indicadores. Então, como eu disse, a entrega que vocês vão fazer preliminar aí no dia 14 de abril, do tópico da fase 2, né, e a entrega definitiva da fase 1, a gente vai estar praticamente encerrando aqui o nosso lado esquerdo da ferramenta, né, do A3. Então, a gente já pode começar a pensar e entender um pouquinho o que nós vamos enfrentar ou encontrar aí pela frente a partir de então. Então, vamos seguir aqui do raciocínio, né? O grupo aplicou lá o Ishikawa, aplicou os 5 porquês, identificou as causas, a causa ou as causas, né? Pode ser mais de uma, para o problema em questão que está sendo trabalhado, e aí, né, vai fechar essa primeira metade do A3. E aí, o que acontece? Para cada causa identificada, né, através da aplicação do Ishikawa, dos 5 porquês, imagine que o grupo identificou 3 causas por o problema em questão. Aí o grupo entrando nessa fase, né, do lado direito aqui do nosso A3, o primeiro ponto que vai ser discutido são as contramedidas, ou seja, quais são as ações que o grupo vai sugerir para justamente trabalhar em cima dessas causas identificadas. E aí pode ser que, né, o grupo identifique 1, 2, 3, enfim, várias contramedidas, ou seja, várias ações que vão ser sugeridas e detalhadas para que a empresa trabalhe. O importante aqui não é nem a quantidade de contramedidas que o grupo vai definir. O ponto principal aí das contramedidas é garantir que todas as causas identificadas na etapa 4 aqui do Ishikawa sejam, de certa forma, atendidas pelas contramedidas que o grupo for propor. Então, se o grupo identificou 3 causas para o problema em questão, independente da quantidade de contramedidas que o grupo vai propor, todas essas 3 causas precisam estar contempladas, tá? Porque se eu não me atentar a contemplar todas, de sugerir, né, contramedidas ou ações para todas as causas, eu vou deixar alguma causa para trás, e aí eu não vou conseguir solucionar 100% do problema, né? É aí que ocorrem aqueles casos de se trabalhar uma problemática, né, ou a solução para uma problemática, e aí chega no final do projeto e fala, nossa, mas a gente não conseguiu 100% resolver o problema. Por quê? Né? Pode acontecer 2 coisas, né? A primeira delas é essa que eu estou falando, né? Foram sugeridas contramedidas, né, ações que não contemplava todas as causas, então isso pode ser um dos motivos de chegar lá na frente e verificar que o problema não foi resolvido 100%, ou pode ter, a causa pode ser um problema um pouco anterior, né, ou seja, nesta etapa 4 do A3, né, da identificação das causas, ou seja, a aplicação do Ishikawa, dos 5 porquês, talvez se o grupo não conseguiu identificar uma causa, né, identificamos aqui 2 causas, aí depois lá na frente, no final do projeto,
se identificou uma terceira causa. Então, por isso que precisa, né, ter bastante, exaurir bastante, né, essa questão das causas para ter certeza se não estamos deixando nada para trás, né? Lógico, se estiver lá na frente, sugerindo as ações, as contramedidas, muitas vezes até implementando isso na empresa, e se descobre uma causa que até então estava encoberta lá, aí é preciso voltar, né, e fazer uma avaliação de qual contramedida vai auxiliar na resolução daquela causa, caso ela apareça lá para frente, né. Por isso que eu falei, né, é importante os grupos debaterem bastante essa questão das causas, né, que é a fase que nós estamos levantando, estamos entrando, iniciando agora, justamente para poder, né, exaurir ali, espremer de todo lado e falar, olha, acho que a gente realmente conseguiu identificar as causas, né, não tem nenhuma encoberta aí que a gente não conseguiu enxergar, né. Lógico, o grupo vai fazer a aplicação das duas ferramentas e quando vocês me mandarem lá em abril, no dia 14, eu vou avaliar e pode ser que eu sugira, né, ó, será que não pode ter uma causa aqui, outra ali, confirmem tal informação, né, eu vou auxiliando vocês nesse exercício de identificar as causas, né, assim como eu estou auxiliando, né, como eu revisei agora essa primeira etapa que vocês entregaram de aprofundamento dos dados e das informações a respeito do problema que foi apresentado, ok? E aí, para essa sugestão aqui, depois que o grupo, então, voltando aqui no A3, depois que o grupo sugerir as suas contramedidas, né, as suas ações, o que a gente vai precisar que o grupo faça é justamente detalhar cada uma dessas ações, né, dessas contramedidas que forem sugeridas. Então, aqui no exemplo que eu mostrei para vocês em sala, tem 4 contramedidas, né, ou seja, 4 ações. O detalhamento, né, de como vai ser feito cada uma dessas ações, dessas contramedidas, entra justamente no tópico 6, que é o plano de ação, né, que no nosso planejamento aqui, tá, não é à toa que aqui na fase 3, né, elaboração e validação das propostas, está o nosso 5W2H, que é o famoso plano de ação, que, aliás, é uma ferramenta também, pelo que eu me lembro, que eu perguntei aí para vocês também já conhecem, né? Então, é uma ferramenta extremamente simples, assim como a maioria das ferramentas, mas importante para não só sugerir, né, mas aprofundar como que essas propostas vão ser colocadas em prática, tá? Nesse ponto em particular, nós vamos trazer outras ferramentas, talvez, ou outros conceitos que vão, talvez, auxiliar cada grupo na implementação das propostas, né? Porque a gente está falando de problemas diversos, problemas variados. E, às vezes, a gente encontra, dependendo do problema e dependendo das contramedidas, né, das ações que os grupos forem sugerir, pode ser que a gente identifique, né, olha, eu acho que tem uma ferramenta aqui que é interessante aplicar aqui para tentar solucionar ou contribuir na solução da problemática, mas não é nenhuma dessas ferramentas que a gente está abordando aqui, não tem problema, né, a gente já falou disso. Vocês já conhecem algumas ferramentas, né, e dependendo, obviamente, também da solução, das propostas de ações que vocês forem fazer, pode ser que eu conheça também alguma outra ferramenta que eu ache que seja pertinente, aí eu levo né, apresento essa ferramenta inicialmente para o grupo, né, oriento eles, e depois levo também essa ferramenta, compartilho com todos os outros grupos, porque passa a ser mais uma ferramenta para que vocês coloquem aí na bagagem de vocês como ferramenta que serve aí para aplicar em projetos de melhoria, ok? Perguntas por enquanto, pessoal? Eu vou abrir aqui uma planilha, vocês devem estar visualizando aí, é só, na verdade, uma sugestão
de como vocês vão estruturar esse plano de ação, né, esse 5W2H. Apesar de vocês conhecerem a ferramenta, né, mas depois eu vou disponibilizar esse modelo, que nada mais é do que cada coluna aqui desse plano de ação, uma das letrinhas aí do 5W2H, né? Então, começando lá, deixa eu voltar aqui. Então, começando lá, né, qual é a sugestão de ação que o grupo pretende fazer, né? Qual é a ação? Então, se o grupo definir que eu preciso fazer 6 ações, eu vou ter, no mínimo, 6 atividades aí no meu plano de ação. Eu falo no mínimo porque, dependendo de uma ação, pode ser que uma ação necessite mais de uma atividade aqui no meu plano, né? Mas pelo menos uma vai ter que ter. Qual é a ação? A justificativa, né, do porquê está sendo sugerida, justificativa, né, do porquê, onde isso vai ser feito. Lógico que é para ser feito na empresa, né, mas aqui é bom detalhar, muitas vezes, o departamento, ou mesmo o processo no qual vai ser feita essa ação, né. Aqui o quando, como a gente comentou que não existe essa obrigatoriedade da empresa aplicar essas ações, o grupo aqui vai sugerir, na verdade, né? Sugerir, talvez, ali, alguma questão de semana ou mês para ser aplicado. E quem aqui, né, o responsável pela ação, é a mesma coisa, né? Pensando na empresa, aqui vocês podem colocar o cargo, né? O cargo, o departamento, não precisa nomear a pessoa aqui, né? É lógico que, na prática, a gente deveria indicar a pessoa responsável, né? Mas como a gente não tem essa obrigatoriedade de aplicar na empresa, talvez colocar o cargo lá, né? Ó, supervisor de produção, né? Põe o cargo ali da pessoa, o departamento. E como aqui, né? É detalhar a implantação da ação, né? Aqui precisa realmente ser bem passo a passo, né? Todos possam compreender. Aqui a questão financeira, né? Se tiver algum custo, né, a realizar aquela ação, aí precisa ser mensurado, né, quantificado esse custo. E aí eu tomei a liberdade de colocar uma coluna apenas para que o grupo consiga controlar o andamento dessas ações. Então, quando o grupo fizer o planejamento, as ações vão estar com uma situação aí em aberto. Conforme for, olha, o grupo lá, a empresa começou a trabalhar essa ação, vai lá e muda o status para a situação em andamento. E depois, a situação em conclusão, né, quando for concluída, aliás, né, concluída, é apenas para poder usar a própria planilha, né, como uma forma de controlar, né. Se quiserem colocar depois, a gente pode incrementar aqui, né, colocar, por exemplo, data de realização da ação, né, alguma coisa nesse sentido, apesar que aqui a gente tem o quando, né, que é a previsão para que aquela ação aconteça, a gente pode colocar um quando, né, ou uma data, um período onde efetivamente ela foi realizada, né, até para poder controlar um pouco isso, tá? Podemos também incrementar aqui, colocar uma duração prevista para que uma estimativa de duração prevista para que aquela ação seja realizada. Estamos prevendo aqui umas 10 horas, mais ou menos, para ser realizada essa ação, né? Então, a gente pode depois incrementar um pouco essas colunas padrão aqui do 5W2H, para ter algo ali, talvez, um pouco mais detalhado. Okay? E aqui embaixo, só aquela questão do grupo, do nome, enfim. Apesar que o plano de ação ele vai ser depois recortado aqui, muito provavelmente colocado lá no nosso A3, justamente aqui no tópico do plano de ação, ok? Por que eu já estou comentando aqui sobre essa parte das contramedidas, que são as ações que o grupo vai sugerir para resolver o problema?
e a questão do plano de ação. Porque quando vocês forem discutir aqui, né, forem desenvolver, na verdade, aplicar o diagrama de Ishikawa e o 5W, desculpa, o diagrama de Ishikawa e os 5 porquês, né, para identificar as causas do problema, é muito comum já aparecer, durante a aplicação dessas ferramentas, algumas sugestões de ações. Então, aquilo que eu comentei, se for aparecendo alguma sugestão, já anota ali, né, qual é a sugestão, porque provavelmente depois vocês vão validar se realmente é uma sugestão que faz sentido, que procede, para que vocês incluam nas contramedidas e depois façam o detalhamento para implementar essa contramedida, essa ação lá no plano de ação, ok? Então, por isso que eu já estou comentando aqui, porque como vocês já vão, né, começar a aplicar as duas ferramentas de análise de causas, é importante que vocês já saibam, né, essas próximas etapas e, conforme for surgindo alguma possível proposta, né, de ação para resolver o problema, anota, deixa reservado, para depois, né, assim que a gente fizer essa devolutiva dessa entrega da fase 2, né, que é o Ishikawa, os 5 porquês, o grupo possa realmente validar e ter certeza que, olha, essa sugestão que a gente anotou lá quando estávamos identificando as causas, realmente procede, vamos caminhar com ela, tá bom? Perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que não, né? Pelo que eu vi aqui, estou acompanhando, tá? Pessoal, então, só para a gente fazer aí, caminhar para o nosso fechamento hoje, né? Primeira coisa que os grupos precisam fazer. Quem postou o documento lá ontem, precisa acessar, pegar as observações que eu fiz, né? Copia lá, cola num documento de vocês aí do Word, e compartilha com o grupo, e se organizem para fazer os ajustes que lá foram solicitados, ok? E aí, se surgir alguma dúvida, professora, eu não entendi bem isso que você quis dizer aqui nesse comentário, vai me mandando mensagem para poder orientá-los e vocês caminharem, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí o grupo define, né, se o grupo primeiro faz esses ajustes para depois começar a discutir o Ishikawa e os 5 porquê, mas essa é a segunda tarefa dos grupos, né? Primeiro fazer as revisões dessa entrega preliminar e, na sequência, discutir, e aí vale novamente reforçar a sugestão do brainstorm, né? Fazer um brainstorm online aí, para aplicação do Ishikawa e dos 5 porquês, né? E aí, elaborem o Ishikawa, os 5 porquês, né? Podem fazer, se ficar mais fácil durante as discussões, né? Façam ali no papel mesmo, e aí depois alguém do grupo se encarrega, né, a passar bonitinho ali para anexar lá no nosso documento, no tópico 4 do nosso A3, tá? Então, são esses 2 pontos que os grupos precisam trabalhar, relembrando que os 2 grupos que não fizeram a entrega de ontem, façam lá ainda, apesar que o prazo passou, o grupo deve conseguir fazer a submissão lá no ON, qualquer coisa me avisa, mas é para conseguir, para que eu possa olhar esses 2 grupos, porque sem esse retorno, fica difícil o grupo caminhar, né? A ideia é justamente a gente alinhar e ir ajustando o que for necessário, tá? Provavelmente, na semana que vem, a gente a gente vai discutindo um pouquinho aí das próximas ferramentas que a gente vai utilizar, né? A gente apresentou, citou um pouquinho aqui do 5W2H, mas tem outras ferramentas que eu vou apresentar para vocês na próxima semana, que pode contribuir para quando vocês forem pensar nas possíveis ações ou soluções. Então, a gente vai começar a trazer algumas ferramentas dessas já, e vamos usar também parte da aula para poder tirar as dúvidas que eventualmente os grupos forem tendo, seja da aplicação do Ishikawa, dos 5 porquês, ou lá da revisão
da entrega preliminar, tá bom? A Amanda está perguntando, até que dia podemos te mandar o documento refeito? Então, Amanda, essa entrega preliminar que ocorreu ontem, vocês vão fazer os ajustes lá, de acordo com as minhas orientações, e não vão reenviar, por enquanto, nada. Quando vocês forem fazer a próxima entrega preliminar, que é da fase 2, que no nosso cronograma está previsto lá no dia 14/4, que é o Ishikawa e os 5 porquês, aí vocês vão fazer a entrega definitiva dessa fase 1, até porque vai vir no mesmo documento, né? Então, por isso a sugestão é revisar primeiro essa entrega preliminar, baseado nas orientações, e logo na sequência já começar a aplicar o Ishikawa e 5 porquês, e aí no dia 14, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma entrega preliminar da fase 2 e a entrega definitiva da fase 1, tá? Foi isso que eu comentei aí um pouco antes aí da aula, então não tem essa necessidade de me enviar o definitivo agora, após fazer a revisão preliminar. Lógico, se o grupo tiver alguma dúvida, quiser que eu olhe, aí tudo bem, não tem problema mandar no e-mail para eu dar uma olhada, alguma coisa assim, né? Mas lá no Ambiente On não precisem reenviar nada por enquanto, tá? Por enquanto, a nossa próxima data prevista é 14/4, onde vai ser feita a entrega preliminar da fase 2, que é o Ishikawa, os 5 porquês e o tópico 4 do A3, e a entrega definitiva dessa preliminar que vocês fizeram ontem, ok? Então, estamos falando aí de 15 dias, né? Porque é daqui 2 semanas, exatamente. Então, tem tempo tranquilo aí para ir trabalhando. O N está dizendo, vou te chamar no privado e mandar uma foto para uma opinião. Pode ser, ok, N, pode me mandar, eu vou passar aqui novamente meu e-mail, ó, eu passei outro dia, pode mandar no e-mail, talvez, ou uma mensagem pelo ON, enfim. A gente consegue ir olhando esses materiais que vocês forem trabalhando, tirando dúvidas, enfim. Deixa eu ver aqui, Raquel está dizendo, professor, dá uma olhada, por favor, nas entregas do grupo 12, nós entregamos o fluxo de valor. Ok, Raquel, eu vou depois reavaliar aqui e olhar, tá? Paulo está perguntando, alguns esclarecimentos podem ser feitos agora. Sim, podemos usar esse tempinho final, se quiser alguém do grupo aí habilitar o microfone, fazer a pergunta, ou mesmo aqui pelo chat, a gente ainda tem um tempinho aí, uns 10, quase 15 minutinhos, dá para tirar alguma dúvida, e o que não der, depois vocês podem me encaminhar no e-mail ou por mensagem no ON. Se quiser perguntar, Paulo, pode perguntar. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Diga. O senhor vai falar mais alguma coisa, não? Senão eu pergunto já. Pode perguntar. Se tiver alguma dúvida aí do que eu postei, ou de alguma coisa que o grupo está falando, sim, pode perguntar já. No caso, a Raquel é do meu grupo, né? Nós somos do grupo 12. Certo. Eu que entreguei o A3 e o CIPOC, mas eu não estava conseguindo anexar junto o fluxo de valor. Aí ela fez uma segunda entrega. Ah, tá. Entendeu? Eu acabei não abrindo o arquivo dela, porque eu achei que era o documento duplicado. Então, depois eu baixo o arquivo que ela submeteu, sim, dou uma olhada e faço comentário lá, pode deixar. Sim, aí, no caso, no feedback que o senhor fez, aí no mapeamento do fluxo de valor consta que a gente não fez, né? Que o senhor comentou que nós não fizemos, mas está feito. Tudo bem. É só para esclarecer. Tá. Não, perfeito. É que como eu vi que a Raquel era do mesmo grupo, eu já tinha baixado o arquivo, achei que fosse igual e não baixei. Mas eu olho lá sem problema, e faço os comentários, fica tranquilo. Tá. Aí no feedback que o senhor já foi dando, no caso do A3, o senhor fala que a gente fez umas explicações a mais que não eram necessárias, né? Quando for refazer, é necessário diminuir essas questões, pode deixar, a gente pode conversar isso em grupo, sem problema. Porque assim, logo nas primeiras frases, vocês estão colocando alguns conceitos, tal. Assim, não é que é errado deixar lá, tá? É só para talvez ser mais objetivo, falando do problema da empresa, tá? Não é obrigatório vocês tirarem isso, é só mais uma observação
né? Porque, assim, essa parte conceitual, né, a gente conhece, vocês conhecem, então não precisaria se preocupar tanto com isso, tá? Aí depois vocês veem no grupo lá. Como também não é muita coisa, né, tem ali, acho que uma frase ou duas assim, não tem problema deixar, tá? É só para reforçar que não precisa ter essa preocupação de ficar colocando conceitos, né, teóricos ali nas etapas do A3, né? Você pode ir direto para o problema, detalhando o problema, detalhando a empresa, ok? É mais só um comentário nesse sentido. É uma ferramenta nova, a gente não sabe bem como usar ela ainda, né? Estamos aprendendo. É normal, tranquilo, mas assim, não é que está errado, tá? É só uma observação pensando aí nas próximas, ou eventualmente ajustar esse aí também, tá? Sim, senhor. Aí a 2 o senhor achou que tá ok, e a 3 você questiona qual o nosso principal objetivo, né, com o processo. Que a gente colocou mais de um também, que a gente está definindo bem o que a gente quer também ainda, né? Aham. Aí, no caso, quando definir, tira os demais, deixa eles mesmo como consequências de uma certa ação. Porque às vezes, isso aconteceu em alguns grupos, né? Eu percebi que às vezes apareceu lá 2 ou 3, às vezes até 4 tópicos nos objetivos, mas alguns desses possíveis objetivos me pareceu mais uma consequência da solução do problema. Mas assim, até a próxima entrega, né, que vai ser ali daqui 15 dias, até lá eu acredito que dá para amadurecer aí, e se for o caso, né, ver o que efetivamente vai deixar como objetivo e o que o grupo identificar que ali pode ser alguma consequência da resolução do problema, tá? É como eu falei, essa entrega preliminar, né, vocês vão ajustando, né, vão ter aí 2 semanas seguintes para ajustar. Talvez não tenhamos que ajustar mais depois dessa entrega do dia 14, né, pelo menos essa parte até o tópico 3. Mas se a gente identificar alguma necessidade em um ou outro grupo, mesmo depois do dia 14, não tem problema, é possível de ajustar. Mas eu acredito que até a próxima entrega, depois disso, na verdade, talvez não tenha muita necessidade. Se tiver, vai ser um grupo ou outro, uma situação mais específica. Tudo bem. E a questão do CIPA que a gente conversa em grupo, e qualquer dúvida a mais eu mando uma mensagem para o senhor, sem problema. Perfeito, combinado. Eu agradeço, professor, obrigadão. Boa noite. Valeu. Deixa eu ver aqui a questão da Amanda. Não, ok, Amanda, não tem problema do microfone. Vamos ver aqui, ó. A respeito do comentário sobre a entrega preliminar, o CIPOC foi feito com as etapas que a professora Natália realiza atualmente, assim como o papel difusor. Ela não tem estruturado o processo, apenas faz suas contratações por indicações dos funcionários atuais e testes com candidatos para poupar tempo, já que não tem alguém que faça... Como ela nos disse, ela não tem algo documentado para uma divulgação externa, para redação de currículos, triagem, agregação de valor, estruturar etapas, pode evitar tempo com os testes demasiados e até codificar. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui a sua observação. A respeito do comentário, está vendo? O CIPOC foi feito com as etapas que ela passou. Tá? Deixa eu só abrir aqui os comentários, para lembrar certinho, Amanda, o que foi que eu anotei com vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Amanda... Grupo 6, vamos lá, grupo 6. Deixa eu ver o que eu anotei. Tá. Na verdade, Amanda, no comentário que eu coloquei a respeito dos POC, eu fiquei na dúvida se foi feito baseado no que acontece hoje ou se vocês já estavam pensando na proposta nova. Pelo que você está colocando aí no chat, então entendo agora que é baseado na forma como é feito hoje, né?